dias de hoje, a tecnologia é fundamental para a organização de uma empresa. E não pode ser diferente quando o assunto é gestão da saúde e segurança do trabalho. E é para isso que a IndexMed existe, uma plataforma prática e rápida que te ajuda a atender as demandas do e-social e a gerenciar em tempo real os processos dentro da sua empresa ou de seus clientes. A área da segurança do trabalho gerencia os riscos do ambiente, classificando-os no inventário e criando planos de ações. Com essas informações, a equipe da gestão da saúde ocupacional configura o PCMSO e tem o controle automatizado dos vencimentos de exames. E em poucos cliques é possível gerar documentos e laudos assinados eletronicamente, como BGR, LTCAT, PCMSO e muitos outros. Os dados da sua gestão de SST também são utilizados para gerar os eventos do e-social que podem ser transmitidos diretamente para o governo. E ainda é possível organizar os processos da sua clínica ou ambulatório de forma digital, controlar seus agendamentos e enviar as informações dos atendimentos para os funcionários por e-mail ou SMS a partir da plataforma. E em caso de dúvidas, a IndexMed oferece suporte completo com a sua equipe de atendimento. Descomplique a saúde e a segurança no trabalho com a plataforma IndexMed. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Nery Santos, eu sou o fundador aqui da SST Online. Está começando o nosso aulão de terça, ao vivo, online, aqui no YouTube. Sempre às terças-feiras, às 21 horas, a gente tem um aulão gratuito e ao vivo na faixa para vocês sobre um tema importante da gestão de saúde e segurança do trabalho. Sempre com um tema diferente, um professor diferente, todas as terças-feiras. E nessa terça-feira, o aluno de hoje é por minha conta. Eu sou Éder Santos, sou aqui na SST Online, eu sou especialista que cuida que fala, que produz conteúdo, que ministra cursos sobre saúde e segurança do trabalho no e-social e tudo que envolve SST no e-social. Aposentadoria especial, PPP, LTCAT, insalubridade, periculosidade, afastamentos e afastados, PCMSO e ASO no e-social, CAT, acidente de trabalho, tudo que envolve SST no e-social, eu sou responsável por trazer isso para vocês, por trazer isso em forma de conteúdo, em forma de conhecimento, em forma de cursos. E hoje não podia ser diferente. Então, hoje, o aulão é sobre um tema importante da gestão de SST no e-social, que talvez seja um dos temas que eu vejo que tem menos profissionais qualificados sobre esse assunto, que é a parte da tributação de SST. A tributação de SST está no e-social, as empresas já estão informando um bom tempo, muitas empresas estão perdendo muito dinheiro por não conhecer e não saber gerenciar essa parte tributária de SST, e eu venho trazer um pouquinho para vocês sobre esse assunto, sobre o que é isso, o que é tributação, aonde que se informa, como é que eu posso ajudar as empresas a reduzirem seus custos através da gestão da tributação de SST no e-social. Ok? Vamos lá. Então, antes de começar a aula, eu quero saber quem está presente com a gente aqui essa noite. Comente aí no chat. Quem está presente, comente da onde vocês estão vendo. Eu estou vendo aqui gente de várias partes do Brasil. Comente de onde vocês estão nos vendo e comente também a profissão de vocês, né? A gente quer saber se tem técnico de segurança. Tem técnico de segurança aí, tem engenheiro de segurança, tem o pessoal do RH do DP, está aí também. Comente aí no chat, eu quero ver quem está presente com a gente. Quero dar uma boa noite para essa galera. A Cláudia Tauil, grande mestre da SST. Seja bem-vinda, Cláudia. Pedro Batista. Boa noite, galera de BH. Opa,
Cristiano Sena, ou melhor, Cristiana Sena. Boa noite, Cristiana. O Jefferson Brito, uma excelente noite, falando de São Paulo. Opa, São Paulo SP. Estava em São Paulo no fim de semana. De Manaus, o Alexandre Lima. Tem o Alexandre Letcher. É isso, Alexandre, boa noite. O Regis Small, direto da Bahia. A Thaís também está aí. O Fabrício. O Aurílio, seja bem-vindo. Aurílio. João Paulo Cerqueira, sempre presente. João Paulo, muito bom te ter aqui mais uma vez, meu amigo. Uma boa noite. O João Paulo está sempre presente. Ricardo Miranda, de Guarapuava, no Paraná, engenheiro de segurança. A Débora é TST de Pernambuco. Alessandra, boa noite, de Ourinhos, São Paulo, que legal, gente de todo o Brasil. Boa noite, Pedro Batista, de BH, o Pedro já deu boa noite para ele. O Jefferson é técnico de segurança de São Paulo também. O Regis é professor de física, opa! E de matemática e é técnico de segurança do trabalho, que legal, cara, nunca vi ninguém com essa formação aí. A Irene, técnica de segurança de Alagoas, a Renata está aí também, de Paracuru, no Ceará, que legal. Tiago Ferreira, TST, engenheira de Juiz de Fora, é a Thaís. O Joaquim, de Santa Maria da Serra. Edinando, boa noite. A enfermeira Rosimeire Campos, de Dourado. O Jorge Baff, que está sempre presente também. Boa noite, Jorge. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Cláudio Lins está aí presente também, sempre presente, do Rio de Janeiro. Tem gente de Vila Velha também, o Luiz Antônio, do Espírito Santo. Integração, Rio Verde, Goiás. Integração, Gestão de Saúde. Irian, presente, médica do trabalho. A Irian está sempre presente. Aluna do professor Calixto. Seja muito bem-vinda, Irian. Gente, muito boa noite, então. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso aulão de terça. E antes de a gente começar, eu quero pedir uma ajudinha para vocês, para você nos ajudar a divulgar esse aulão e trazer mais gente para ter acesso a esse conhecimento. Aqui embaixo, ó, tem um link, uma setinha para cima, se você está vendo no celular ou se está vendo do computador, tem uma setinha para cima para compartilhar. Eu quero pedir a ajuda de vocês para compartilhar esse link, esse aulão, com outros colegas. E compartilha, traz 3 colegas da SST que precisam desse conhecimento, ou compartilha em grupos de colegas da SST, chama eles para participar dessa discussão, para eles aprenderem um pouco e para a gente discutir sobre esse tema tão importante na nossa área, que é a tributação de saúde e segurança do trabalho, e é um tema que pouca gente domina ainda. Vamos lá, então, apertando aqui, compartilhando, 1, 2, 3, compartilhar para 3 profissionais, 3 colegas, em grupo de profissional de SST. Já compartilhou? Podemos seguir? Então vai ali, dá o joinha, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai espalhar organicamente pelo YouTube, então vai lá, dá teu joinha, polegarzinho para cima, nos ajude apertando nesse botãozinho do polegarzinho para cima, que o YouTube vai compartilhar esse conteúdo com mais gente, organicamente, então mais profissionais vão ter acesso a esse conhecimento. E quem não está inscrito no canal ainda, gente, o que vocês estão perdendo? Toda semana tem live, tem conteúdo, tem bastante informação relevante aqui no nosso canal para você, profissional de SST. E se você não está inscrito ainda, você está perdendo bastante conteúdo que vão te ajudar na qualificação profissional. E dessa forma, você vai conseguir ganhar mais, ser mais valorizado e mais reconhecido na sua profissão. Então, vai lá, aperta, se inscreve, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar, ele te avisa quando o novo conteúdo entrar no ar, ok? Feito isso, dados os recados iniciais, vamos começar o nosso aulão de terça aqui no SST Online. Eu preparei uma breve apresentação para vocês. No mais, eu quero ficar aqui tirando dúvidas de vocês sobre esse tema tão importante para a nossa área,
Deixa eu ver aqui se tem dúvida também. Eu vou pegar as dúvidas, que a gente abriu uma caixinha lá no Instagram. Então, vou pegar as dúvidas do Instagram e também vou pegar as dúvidas que vocês colocarem aqui no chat. Ok? Mas antes disso, eu preparei uma breve apresentação para contextualizar vocês sobre o que é essa parte de tributação de SST no social, ok? Vamos lá, então, prontos para começar? Vamos começar o nosso aulão de terça aqui na SST Online. Vou compartilhar minha tela com vocês. Espera só um pouquinho. Deixa eu só colocar a apresentação aqui na ordem certa e vou compartilhar com vocês aqui. Aí, tá pronto. Vamos lá, vamos começar o nosso aulão de terça aqui no SST Online. Lembrando que toda terça-feira, às 21 horas, tem um aulão de terça online ao vivo para você. Nos dá o privilégio da audiência de vocês aqui com a gente toda terça-feira. Hoje, o tema do aulão é tributação de SST no social, tudo o que você precisa saber. Eu não vou muito a fundo nesse tema, porque o grande especialista nessa parte de tributação aqui no SST Online, ele que é um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, é o meu amigo, o professor Edivaldo Gregório. Ele que tem cursos mais aprofundados aqui na SST Online sobre essa parte de tributação de SST. Mas eu quero trazer algumas informações importantes para vocês que estão aí nos dando o privilégio da audiência de vocês. Eu sou o Éder Santos, então sou fundador da SST Online. Desde 2017 eu estou aqui produzindo conteúdo para vocês. Em 2017, final de 2017, eu lancei meu curso especialista em SST no social para compartilhar um pouco do conhecimento que eu já tinha adquirido sobre esse assunto como consultor e gestor de uma assessoria em SST na minha cidade. Fui estudando, fui trabalhando com o assunto, fui participando de palestras e discussões com quem estava lá em Brasília, desenvolvendo esse grande projeto. E esse conhecimento que eu fui juntando ao longo dos anos, eu empacotei, eu coloquei isso no curso online, chamado de especialista em SST no social, que foi o primeiro curso online nessa área no Brasil. E desde então, de 2017, eu estou aqui compartilhando conteúdos com vocês sobre saúde, segurança e trabalho no E-Social. Desculpem pelo speak, mas vamos lá. Vamos começar nosso aulão de terça sobre tributação. Então, o tema de hoje é tributação de SST no social. O que eu prometo para você que você vai aprender? O que eu vou trazer para você nesse aulão de hoje? Vou falar um pouco sobre a grande fiscalização de SST no social. Vocês vão ver que ainda nem começou. Vou falar para vocês o que é essa parte de tributação de SST, quais são os elementos da tributação de saúde e segurança, quais os eventos em que se forma a tributação de SST no social, quais são os pontos críticos da fiscalização, a tributação de SST para terceiros, empresas terceirizadas, como é que funciona isso? Eu vou trazer um pouquinho para vocês também. E eu também vou falar com vocês sobre... Vou tirar as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Então, a gente vai ficar aqui tirando dúvidas, conversando, debatendo, discutindo essa noite sobre tributação de SST no social, que é o grande assunto dessa noite. Vamos lá, então. Eu quero, para a gente começar, gente, eu quero que vocês deem uma olhada nessas notícias aqui. Não sei se você não chegar, deixar maiorzinho para vocês entenderem. Essa aqui é a minha direita aqui, né? Ou esquerda ou direita. Extra, aqui no Jornal Extra. Receita envia cartas a 22.299 empresas que não recolheram a contribuição corretamente. Essa notícia foi final de 2018.
Em 2019, aqui embaixo, ó, teve uma outra notícia no portal da própria Receita Federal. Receita Federal dá início à operação Malha PJ, relativa à insuficiência no recolhimento da contribuição previdenciária no setor de postos de combustíveis. A Receita Federal enviou cartinhas para cerca de pouco mais de 6 mil postos de combustíveis que não estavam recolhendo a contribuição previdenciária corretamente. Em 2020, tem essa notícia aqui em cima, do Valor Econômico, do jornal Valor Econômico. Começo de 2020. Receita cobra até 1 bilhão por ruído excessivo. Tá aqui, ó. Valores se referem ao adicional de contribuições de riscos ambientais de trabalho, que é a nova denominação para o seguro de acidente de trabalho. Notícia de 2020, 1 bilhão de reais. Tá aqui. Essa aqui vocês, talvez, mês passado, saiu bastante nos grupos de SST sobre essa notícia do CARF aqui, ó. Esse aqui é o acórdão do CARF. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal. Então, ele que julga as empresas que têm alguma ação, contestação ali sobre alguma cobrança, autuação da Receita Federal, é no CARF que elas vão se defender, né? Tá aqui, ó, em 2020, foi concluído o procedimento de fiscalização que resultou na lavratura de auto de infração, conforme demonstrado abaixo. Então, vocês conseguem ver aqui, contribuição risco ambiental, tá ali 50 milhões 600 e poucos mil. Juros até fevereiro de 2020, 14 milhões. Multa proporcional, 75 milhões. Valor do crédito tributário total, então, 141 milhões. Isso aí de 2020. E depois saiu... Esse aqui é um auto de infração da Petrobras. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas diz respeito aqui a risco ocupacional benzeno e risco ocupacional ruído. Então, o risco ocupacional para aposentadoria especial. Isso de 2020. E o mês passado, em junho, saiu bastante notícia sobre esse assunto, porque a Petrobras perdeu, né? Ela recorreu e perdeu. Então, provavelmente, a Petrobras tenha que pagar uma quantia razoável referente a riscos ambientais. E o que eu quero dizer com tudo isso, gente? A gente viu notícias de 2018, 2019, 2020, 2020 da Petrobras, que saiu agora, que perdeu sua defesa na Justiça. Eu queria dizer que a grande fiscalização de SST da Receita Federal ainda nem começou. Eu quero dizer porque vocês precisam estar preparados para o que está por vir. Essas notícias que a gente viu, gente, de 2018, 2019, 2020, refere-se à tributação de SST das empresas. Só que essas notícias são antes do início dos eventos de SST no social. Essas notícias referem-se à malha grossa da Receita Federal de grandes empresas. A Receita Federal, para cobrar essas contribuições previdenciárias das empresas, ela nem precisou das informações dos eventos de SST. A cobrança da Receita Federal relacionada aos eventos de saúde e segurança do trabalho ainda está por vir. Vocês precisam estar preparados para ajudar seus clientes quando isso começar, quando essa grande fiscalização da Receita Federal começar. E isso vai ser em breve.
em breve, porque o envio dos eventos de SST começou basicamente agora, né, gente? A chave virou mesmo agora, em janeiro de 2023, quando houve a efetiva transição do PPP físico para o PPP eletrônico, dos eventos de SST no social. Eu quero dizer que a Receita Federal está recebendo esses dados das empresas, está recebendo essas informações que muitas vezes estão chegando lá inconsistentes, e ela está fazendo esse filtro. E a grande fiscalização, gente, ainda vai começar. A Receita Federal está esperando essas inconsistências, essas informações que as empresas estão enviando, para começar a cobrar das empresas, para começar a enviar as cartinhas de amor para as empresas, e a partir daí o bicho vai pegar. Então, vocês que estão aí, eu acredito que vocês já estão cientes, um pouco cientes do que está acontecendo, e vocês já estão se antenando para ajudar as empresas, para preparar, para ajudar a defender o seu cliente, preparar para aproveitar essa imensa oportunidade que vai ser a fiscalização de SST no social da Receita Federal e a imensa oportunidade que é a tributação de saúde e segurança do trabalho. Eu te pergunto, você conhece essas letrinhas aqui? Você conhece? Comente aí no chat. Quem já conhece FAI, FAP, NTEP, SAT, RAT, EFDRINF, GILDRAT, GILRAT ajustado, NDP, FACET, RAT. Comente aí no chat. Vocês conhecem essa sopa de letrinhas da SST? Todas essas letrinhas estão relacionadas com tributação de saúde e segurança do trabalho. E se você não domina ainda esses assuntos, você está perdendo uma imensa oportunidade no mercado de trabalho, você está perdendo uma imensa oportunidade de se valorizar e ser reconhecido na SST. Está na hora de você dominar a tributação de saúde e segurança do trabalho. E por que isso, gente? Porque as empresas precisam de você, elas precisam de profissionais que conhecem, que dominam esse assunto. Poucos profissionais de SST dominam esse assunto. A grande fiscalização da Receita Federal, gente, a grande fiscalização da Receita Federal está relacionada à contribuição previdenciária de SST, as contribuições previdenciárias relacionadas à exposição do trabalhador aos riscos ambientais de trabalho. E muito pouca gente domina esse assunto. Muito pouca gente, muito poucos profissionais de SST, inclusive profissionais de RH e contabilidade também, e advogados, dominam essa parte de tributação de saúde e segurança do trabalho. E a melhor forma de relacionar SST com dinheiro, lembrando que o bolso mais sensível do empresário, do seu chefe, o bolso mais sensível não, o órgão mais sensível de qualquer empresário, do seu chefe, de qualquer empresa, é o bolso. E tu relacionando SST com dinheiro é a melhor forma de conseguir ouvidos dos empresários. Então, por isso que SST, gente, tributação de SST é uma imensa oportunidade de conseguir atenção do empresário. Porque falando de tributação de SST, tu vai estar relacionando saúde e segurança do trabalho a custos, a oportunidade de reduzir custos para a sua empresa. Relacionar SST com custos é relacionar SST com dinheiro. E relacionar SST com dinheiro é a melhor maneira de ser ouvido, de sentar na mesa do seu chefe, ser ouvido pelo seu chefe e mostrar para ele que saúde e segurança do trabalho é importante e que SST, uma boa gestão de SST pode ajudar as empresas, além de tudo, a reduzir custos. Então,
É uma imensa oportunidade dominar tributação de SST, especialmente para se diferenciar no mercado, gente. Hoje, as consultorias de SST, todo mundo está brigando lá por ASO, PCMSO, elaboração de PGR, ILTCAT, treinamentos. Isso é um serviço que todo mundo oferece. Podemos dizer que esses serviços são uns commodities. Não é nenhum diferencial para você, profissional de SST, tanto na sua empresa, se você trabalha como CLT, ou como consultor. Não é diferencial nenhum você falar de PCMSO, de ASO, de PGR, de LTCAT, até porque é uma coisa que está todo mundo falando, uma coisa que o empregador em si não entende, você vai estar falando russo com ele, porque ele não entende de PGR, LTCAT. Tudo isso é compliance, gente. Mas quando você fala de dinheiro, quando você fala de tributação, quando você fala que os afastamentos dos trabalhadores estão impactando a tributação de SST das empresas, que a empresa pode estar pagando milhares de reais a mais de imposto por mês, por ano, por causa de uma má gestão na tributação de SST, aí sim o empregador, o empresário, o seu chefe vai te ouvir e vai te valorizar. E para você que é consultor de SST e ainda não abordou, ainda não faz esse tipo de serviço, não presta serviço de tributação de SST, você está deixando dinheiro na mesa, gente. Porque é um serviço que muitas empresas precisam e não tem ninguém aí para resolver esse problema para elas. Então, é uma forma de você, como consultor, se diferenciar dos outros, das outras empresas, que além de estar trazendo para o empregador, para o seu cliente, para a empresa, um tema extremamente relevante, que impacta nos custos, você está dessa forma mostrando um diferencial. Você está falando a linguagem do empregador, você está mostrando um diferencial que não é um consultor que chega, tu tem que fazer treinamento, tu tem que fazer GRO, tu tem que fazer PGR, tem que fazer LTK, tu tem que enviar preço social. Você está falando uma coisa que ele vai entender. Você está falando de custos, de redução de custos por meio de saúde e segurança do trabalho. Então, por isso, você tem que dominar a tributação de SST. E falando em tributação de SST, gente, começando a entender isso, entrando no assunto, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe tributos de SST. Existe apenas um tributo, e esse tributo é chamado de seguro de acidente de trabalho. O famoso SAT. Você vai conhecer muito como SAT, seguro de acidente de trabalho. Mas esse seguro de acidente de trabalho ele tem várias componentes. E essas componentes que a gente vai entender melhor essa noite. Então, as empresas, em geral, têm que pagar uma contribuição previdenciária chamada de seguro de acidente de trabalho, que pode ser de 1%, 2% ou 3%. E essa contribuição é representada pela alíquota nominal de GILRAT. GILRAT. Pode vir de várias formas, gente. Então, RAT, GILRAT, tudo isso você vai encontrar por aí. A Receita Federal, no E-Social, por exemplo, no Manual do Social está escrito GILRAT. O Paulo Rogério gosta muito de GILRAT, que é o acrônimo, digamos, mais correto, que representa o nome dessa contribuição. O que é o GILRAT? O RAT é a alíquota previdenciária do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, que é uma contribuição patronal destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios acidentários do INSS. Os benefícios, muita gente aí conhece, o B91, 92, 93, 94, que são os benefícios acidentários. Então, o SAT, o seguro de acidente de trabalho, ele é representado por uma alíquota nominal de GILRAT, que pode ser 1, 2 ou 3%, dependendo do grau de risco da empresa, ok? Então, SAT é representado pela alíquota nominal de GILRAT, que pode ser 1, 2 ou 3%, dependendo do grau de risco
da empresa. Lembrando que esse grau de risco de 1 ou 3%, 1, 2 ou 3%, não está relacionado com o grau de risco da NR4. O grau de risco de 1, 2 ou 3%, tu descobre lá no decreto 3048, no regulamento da Previdência Social. No anexo 5 do decreto 3048, tem uma tabelinha com o KNAI da empresa e com a respectiva alíquota de GIL-RAT. Então, dependendo do grau de risco da empresa, pode ter uma alíquota de 1%, quando é grau de risco leve. Quando é o grau de risco médio, de 2%. E o grau de risco mais elevado, que é uma alíquota de 3%. Então, aqueles KNAIs, aquelas atividades econômicas que têm um grau de risco mais elevado, pagam uma alíquota de 3%. Atividade econômica com risco médio, de 2%. E a atividade econômica com risco baixo paga uma alíquota de 1%. Ok? Então, isso tudo é representado pela alíquota de GIL-RAT. Você já conheceu a alíquota de GIL-RAT? Comenta ali no chat, então quero só ver se todo mundo pegou o que é essa alíquota de GIL-RAT. Então, 1, 2 ou 3%, isso é pago sobre a folha de pagamento das empresas. As empresas têm que recolher uma contribuição patronal, previdenciária, de 20%, e somada essa contribuição, elas têm que recolher um adicional de 1, 2 ou 3% para fim de financiamento das aposentadorias especiais e benefícios acidentários do INSS. Então, sobre a folha de pagamento, é que a empresa vai recolher esse adicional de GIL-RAT, ok? O João Maria não é bobo nem nada, ele foi aluno do professor Edivaldo Gregório. Ele está trazendo para nós. O diferencial, por incrível que pareça, começa pelo básico, que é a classificação correta da atividade preponderante da empresa. Exatamente isso. Meu nobre João Maria está sempre presente. A empresa define qual é o KNAI preponderante dela para recolher corretamente a alíquota de GIL-RAT. Então, a empresa primeiro precisa definir o KNAI preponderante para depois saber qual que vai ser a alíquota, se vai ser uma alíquota de 1, 2 ou 3%. E o que é esse KNAI preponderante, gente? O KNAI preponderante é o KNAI que tem o maior número de empregados vinculados naquele mês. Então, por exemplo, se eu sou um supermercado, tá? Tem um KNAI de supermercado, né? Uma atividade de supermercado. Eu comércio varejista. Se eu tenho uma atividade de supermercado, nessa atividade de supermercado eu tenho supermercado, mas eu tenho gente na parte administrativa, tenho gente no caixa, tem gente no açougue, tem gente na padaria, tem repositor, tem gente no estoque. Para um supermercado, por exemplo, definir o seu KNAI preponderante, ele tem que conhecer em qual KNAI, qual atividade tem o maior número de empregados vinculados. Por exemplo, se o supermercado ele tiver o maior número de empregados na padaria, por exemplo, naquele mês, o KNAI preponderante dele vai ser um KNAI de padaria. Se o supermercado tiver o maior número de empregados no setor administrativo, o KNAI preponderante dele, para fins de recolhimento da alíquota de GIL-RAT, vai ser o KNAI administrativo. Então, é importante entender esse conceito de KNAI preponderante para aferir corretamente a alíquota de GIL-RAT. E como diz aqui o João Maria Falcão, tudo começa pelo KNAI preponderante da empresa. E pasmem, gente, tem muitas empresas que recolhem a alíquota de GIL-RAT, não pelo KNAI preponderante, mas pelo KNAI principal do CNPJ, né? No cartão CNPJ da empresa tem o KNAI principal e muitas vezes tem vários KNAIs secundários.
Normalmente, quem não conhece muito de legislação tributária, de SST, vai lá o contador, pega lá o CNAE preponderante, ó, o CNAE preponderante é esse, vai no anexo 5 do decreto 3048 para ver a alíquota para esse CNAE preponderante. Vai ser uma alíquota de 3%, por exemplo. Só que ela pegou o CNAE principal, não pegou o CNAE preponderante. Ela não verificou se naquele mês o maior número de empregados estava aonde? No supermercado. Qual que vai estar o maior número de empregados? Ele está no caixa, está na parte administrativa, está na padaria? O CNAE preponderante, gente, não vai ser um CNAE de supermercado. Vai ser o CNAE que tem maior número de empregados vinculados naquela atividade. Então, pode ser que um supermercado, por incrível que pareça, pode ter mais gente na parte administrativa. Se for um estabelecimento do supermercado, por exemplo, de estoque, né? Pode ser que naquele estabelecimento tenha mais gente vinculada na parte administrativa. Então, o CNAE preponderante não vai ser um CNAE de estoque, não vai ser um CNAE de supermercado, vai ser um CNAE administrativo, mesmo que esse CNAE, mesmo que essa atividade não esteja listada no CNPJ da empresa, ok? No cartão CNPJ da empresa. Então, para aferir corretamente a alíquota de GIL-RAT, é muito importante entender esse conceito de CNAE preponderante. Conhecendo o CNAE preponderante, você vai lá no anexo 5 do decreto 3048 e vai ver qual que vai ser a alíquota de GIL-RAT da empresa. Eu até tenho aqui o anexo 5. Aqui. Tela cheia. Vou compartilhar a tela cheia com vocês para vocês verem um pouquinho do anexo 5 do decreto 3048. Aqui, ó. Tá aqui. Estão vendo? Estão vendo aqui, ó. Regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3048, anexo 5. Aqui vai estar as atividades econômicas, um CNAE, o nome da atividade e a respectiva alíquota de 1, 2 ou 3%. A gente pode ver aqui de extração de granito, extração de mármore, beneficiamento. Ó, a princípio, sem olhar a alíquota, eu já vejo, ó, extração de mármore parece ser uma atividade de um grau de risco elevado, né? Extrair mármore, muitas vezes desbastando. O mármore, ele tem sílica, né? Aquela poeira pode ter sílica. Então, a gente vai ver o grau de risco é médio, segundo está aqui, a Receita Federal é médio, 2%. Extração de calcário já é diferente. Tem o grau de risco de 3%, porque segundo quando a Receita levantou o grau de risco de cada CNAE, a extração de calcário tinha mais adoecimentos, mais doenças, estava relacionado com o maior número de afastamentos, por isso ganhou um grau de risco 3. Então, aqui no anexo 4, no anexo 5 do decreto 3048, tem as diferentes atividades e as respectivas alíquotas de GIL-RAT para aquela atividade. Então, é aqui que a gente vai, depois de definir o CNAE preponderante, a gente sabe a alíquota de GIL-RAT aqui no anexo 5. Certo, pessoal? Entendido essa parte aqui? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Então, sobre GIL-RAT. Sobre GIL-RAT. Ó. Existem empresas do Simples que recolhem o site devido a esse enquadramento, correto? Pode falar um pouco? Exatamente. Então, já vou trazer essa pergunta. Eu quero só continuar, então, colocando... A gente já viu o que é o GIL-RAT. Só que as empresas elas precisam ajustar essa alíquota de GIL-RAT. O governo ele criou um flexibilizador da alíquota de GIL-RAT, que é o famoso FAP, Fator Acidentário de Prevenção. O FAP, Fator Acidentário de Prevenção, é um flexibilizador da alíquota de GIL-RAT, aquela alíquota de 1, 2 ou 3% que eu acabei de mostrar para vocês. O FAP é um fator divulgado pela Previdência todos os anos em setembro. A empresa pega os dados
dos 2 últimos anos, calcula o valor do FAP para cada empresa. E esse valor do FAP deve ser utilizado no ano seguinte para a empresa apurar a respectiva alíquota de IURRAT. Então, sempre as empresas vão ter que pegar o valor do FAP, que é divulgado em setembro, e utilizar no ano seguinte para saber o valor do GILRAT ajustado, que é através do GILRAT ajustado que as empresas vão apurar, vão recolher a alíquota para o SAT, para o seguro de acidente do trabalho. Então, esse FAP é um flexibilizador da alíquota de GILRAT, e os dados para compor o FAP, a Previdência Social tira dos registros de comunicação de acidente de trabalho, os registros de concessão dos benefícios acidentários, dos dados de remuneração e da expectativa de sobrevida do beneficiário. A partir desses dados, a empresa faz o cálculo de acordo com a metodologia do FAP e divulga em setembro para todas as empresas o valor que a empresa deve utilizar no ano seguinte, o valor do FAP que a empresa deve multiplicar pelo GILRAT para aferir o GILRAT ajustado. Ok? Então, todos os anos, agora em setembro, a Previdência vai pegar os dados de 2022, 2021, fazer os cálculos e divulgar o FAP para cada CNPJ completo. E é importante ressaltar aqui, gente, que o FAP é um flexibilizador que depende da gestão de SST, que depende dos indicadores de saúde e segurança do trabalho. Então, quanto mais benefícios o INSS concede, benefícios acidentários, né? Quanto maior o custo desses benefícios, quanto maior a gravidade dos motivos que originaram esse benefício, maior vai ser o valor do FAP da empresa. Então, gente, se a empresa tem uma boa gestão de saúde e segurança do trabalho, se tem uma boa gestão tributária de SST, ela vai trabalhar para manter o FAP lá embaixo. Porque, como eu disse, o FAP é um flexibilizador que varia de 0,5 a 2. E esse valor de 0,5 a 2 do FAP, ele é multiplicado pela alíquota de GILRAT. Então, por exemplo, se a empresa tem um FAP de 0,5, porque a empresa não teve nenhum registro de acidentalidade, não teve nenhum custo para a Previdência Social, então ela ganhou o valor do FAP mais baixo. E se a empresa, por exemplo, tem uma alíquota de GILRAT nominal de 3%, e depois ela multiplica pelo FAP de 0,5%, ela está baixando pela metade aquela alíquota de GILRAT para 1,5%. Então, o FAP, se a empresa tem uma boa gestão do FAP, ela consegue manter o FAP lá embaixo e consegue reduzir dessa forma a alíquota de GILRAT. Porque o FAP ele pode reduzir pela metade o valor do GILRAT ou até, em alguns casos, dobrar esse valor. Vocês conseguem entender a importância de fazer uma boa gestão do FAP? Você consegue entender como a tributação de SST, como a gestão de SST, uma boa gestão tributária de SST, pode impactar positivamente nos dados da empresa? Para a gente colocar em números, então, o GILRAT ajustado é o GILRAT vezes o FAP. Então, a alíquota de 1, 2 ou 3% do GILRAT é multiplicado pelo FAP, que pode ser qualquer número no intervalo de 0,5 a 2. As empresas, então, têm que assar esse GILRAT ajustado para depois apurar a famosa alíquota de GILRAT final, que é a contribuição que elas vão ter que pagar para a Previdência Social, a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, para financiar os benefícios acidentários e para financiar as aposentadorias especiais. E tudo isso
está presente de alguma forma no social e eu já vou mostrar para vocês aonde isso está presente. E respondendo à pergunta do Fabrício, que fez ontem, que ele pergunta, professor, existem empresas do Simples que recolhem o SAT devido a esse enquadramento, correto? Pode falar um pouco? Correto, Fabrício. Então, as empresas do Simples, com exceção das empresas do anexo 4 do Simples, as empresas que estão enquadradas nos anexos 1, 2, 3 e 5 do Simples Nacional, elas recolhem uma alíquota unificada que engloba vários tributos, várias contribuições. E entre elas está a contribuição patronal previdenciária para o seguro de acidente de trabalho. Então, elas não pagam essa alíquota que a gente está vendo aqui, elas não pagam essa alíquota de 1, 2 ou 3%, esse ratio ajustado que é multiplicado pelo FAP. As empresas do anexo 1, 2, 3 e 5 do Simples Nacional, elas não são impactadas pelo FAP. Elas pagam um tributo único que já engloba vários tributos, várias contribuições, entre eles a alíquota de URAT, entre eles o FAI também. Então, tem exceções, então, Fabrício, está certo para as empresas do Simples Nacional, que elas não pagam dessa forma que a gente está mostrando aqui. Elas pagam uma contribuição unificada, que já engloba essa alíquota de 1, 2 ou 3%, que é multiplicada pelo FAP. Ok? Então, a contribuição das empresas do Simples é sobre o faturamento, que é uma alíquota unificada sobre faturamento, e não é essa alíquota de GILRAT ajustado, como a gente está vendo aqui, que é uma alíquota sobre a folha de pagamento da empresa. Então, existe essa exceção, sim, para as empresas do Simples Nacional. E também tem atividades filantrópicas, tem clubes de futebol, tem agroindústrias que pagam também uma atividade diferenciada, mas essas exceções você encontra melhor. A gente tem alguns conteúdos aqui no SST Online sobre tributação de SST com o professor Edivaldo Gregório, então vai lá. Depois desse aulão, você pesquisa aí conteúdo sobre gestão do FAP, que você vai ver alguns aulões do professor Edivaldo Gregório sobre esse assunto, para entender um pouquinho melhor essas exceções. Somente as empresas do anexo 4 do Simples Nacional, que sim, que tem que pagar essa alíquota de GILRAT normalmente. Então, elas pagam o GILRAT ajustado normalmente sobre a folha de pagamento. Ok? Diz aqui o Wallace, Roberto, a empresa faz o autoenquadramento mensal no grau de risco relativo à sua atividade preponderante. Exatamente isso. Cláudio. Ó, o Wilson, os afastamentos devidos a outros motivos, não sendo acidente de trabalho e sim fatores externos, influenciam em algum indicador? Boa pergunta. Então, os afastamentos vão impactar no FAP quando esses afastamentos eles originarem um benefício acidentário do INSS. Então, o benefício ali B91, 92, 93, 94. Se for um afastamento por motivo de acidente, mas não gerou benefício, não entra no cálculo do FAP, ok? Afastamentos por acidente de trajeto também não entra no cálculo do FAP. Então, gerou um benefício acidentário, mas foi acidente do trajeto, não deveria entrar no cálculo do FAP. Mas muitas vezes, porque esse cálculo é automático, a Previdência pega da base de dados, pode ser que a Previdência compute algum benefício originário de acidente de trajeto e compute erroneamente no FAP da empresa. Mas daí a empresa vai ter que contestar esse valor. Mas não é para a Previdência considerar benefícios originados de acidente de trajeto na conta do FAP, ok? Então, gente, esse é o GILRAT ajustado. E ao GILRAT ajustado, gente, a gente soma a alíquota adicional para o financiamento da aposentadoria especial, que é a famosa alíquota do FAE, ou FACET, que é a alíquota adicional para financiamento da aposentadoria especial. Então, além do GILRAT ajustado, para as empresas que mantêm trabalhadores expostos
agentes nocivos ou atividades em condições especiais, que seja aposentadoria especial, além do GIL-RAT ajustado, ela vai ter que recolher uma alíquota adicional de 6%, 9% ou 12%, dependendo da exposição, dependendo do agente nocivo, que conceder ali a aposentadoria especial de 25 anos é a alíquota adicional de 6%, a aposentadoria especial de 20 anos, uma alíquota adicional de 9%, e a aposentadoria especial de 15 anos é uma alíquota adicional de 12%, que vai ser somada a essa alíquota de GIL-RAT ajustado, ok? Então, somente essa alíquota aqui do FAI, do FACET, é somente na folha de pagamento daqueles trabalhadores que trabalham em condições especiais para fins de aposentadoria. Já o GIL-RAT ajustado é sobre toda a folha de pagamento da empresa, ok? Certo? Entendido? Só a contribuição adicional do financiamento da aposentadoria especial é que deve ser somente daquele trabalhador que desempenha serviços em condições especiais. Então, além do GIL-RAT ajustado na folha daquele trabalhador, vai ter que ser somada a alíquota de 6%, 9% ou 12%. E a gente sabe que a maioria dos casos, quando ocorrer, é de 6%, né? São raros os casos de aposentadoria especial de 20 anos e de 15 anos. Quando ocorrer isso, vai ser a aposentadoria especial de 20 anos. Ok? Tudo tranquilo aqui. E esse adicional do FACET para financiamento da aposentadoria especial, esse adicional é o que a Receita Federal vai começar a cobrar das empresas. Esse adicional para financiamento da aposentadoria especial é que vai ser a grande fiscalização da Receita Federal nos próximos anos. As empresas começaram a enviar as informações dos riscos ocupacionais do evento S2240. As empresas estão enviando, né, gente? Se o trabalhador está exposto ao ruído, qual é o nível, qual a intensidade dessa exposição? As empresas estão enviando lá quais trabalhadores estão expostos e a intensidade dessa exposição. Então, a Receita Federal, agora, ela já sabe. Por exemplo, se tu informou uma exposição ao ruído acima do limite e não está recolhendo essas alíquotas aqui, vai ficar muito, muito, muito fácil para a Receita Federal fazer esse cruzamento entre o ambiente de trabalho, os riscos informados no ambiente de trabalho, o nível de exposição desses riscos com a tributação de SST. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo que isso ainda nem começou. A Receita Federal, aquelas notícias que eu mostrei no começo do aulão, está relacionado com grandes empresas que a Receita Federal já sabe que no ambiente de trabalho delas tem exposição a ruído, tem exposição ao benzeno, que é um agente cancerígeno, e ela já está cobrando. A Petrobras ali foi mais de 100 milhões de reais. E a partir daí, gente, a partir das informações do evento S2220, 2240, do social, a Receita Federal vai conseguir fazer essa malha fina e conseguir ver de todas as empresas, aquelas que expõem o trabalhador a agentes nocivos acima do limite, e a Receita Federal vai saber aquelas empresas que devem pagar, devem recolher essa alíquota adicional do FAI, do FACET, e não estão recolhendo. Então vai ficar muito fácil para a Receita Federal fazer esse recolhimento, essa fiscalização, esse cruzamento de informações. E vamos ver, gente, como é que tudo isso entra no social, né? A gente falou do GIL-RAT, falou do FAP, a gente falou do FACET, do FAI, que é o financiamento da aposentadoria especial. Vamos ver como é que essa tributação entra no social. No E-Social, o GIL-RAT, a alíquota GIL-RAT no E-Social, ela entra no evento S1005, que não é um evento de SST, que é um evento da folha que é um evento da contabilidade, do DP, eles que ficam responsáveis por enviar esses eventos, que é o segundo evento que a empresa, quando a empresa entra no E-Social, por exemplo, comecei uma empresa,
o segundo evento a ser enviado vai ser o evento S1005. Primeiro o evento S1000, que é o cadastro da empresa. Depois é o evento S1005, que é o cadastro de estabelecimentos da empresa. Ok? Então, no evento S1005, a empresa vai informar GILRAT e FAP. Só que a empresa não precisa informar as alíquotas de 1, 2 ou 3%, então, e também não precisa informar o valor do FAP no E-Social. Por quê? Porque essas informações já estão na base do governo, né? É o próprio governo que elabora, que divulga o valor do FAP. Então, ele já tem a base do FAP de cada empresa, né? E o governo também já sabe qual que é a alíquota de GILRAT relacionada a cada CNAE. Então, o que a empresa precisa informar no evento S65 é apenas o CNAE preponderante. Então, a empresa informando o CNAE preponderante, o governo já vai saber qual que vai ser a alíquota de GILRAT, qual que vai ser o FAP e qual que vai ser o GILRAT ajustado. Então, todos os meses, gente, a empresa... Aqui, são raras as empresas que mudam o CNAE preponderante mês a mês, mas tem algumas empresas que, dependendo das características das suas atividades, pode ser que mês a mês ali pode mudar o CNAE preponderante. Então, todo mês ela tem que verificar e, quando mudar, tem que atualizar no E-Social, no evento S1005, para informar o CNAE preponderante correto, que a partir daí, a empresa informando o CNAE preponderante correto, automaticamente o governo já sabe qual que vai ser a alíquota de GILRAT e qual que vai ser o valor do FAP. A empresa só informa o valor do FAP, do evento S65, quando tiver algum processo de contestação desses valores. Pode ser que a empresa verificou o extrato do FAP, que a Previdência divulga em setembro, e viu que não está certo, que a Receita, que a Previdência, por exemplo, computou lá um benefício oriundo de acidente de trajeto no FAP. E isso elevou o FAP da empresa. A empresa vai lá e contesta, tem um processo administrativo ou judicial que autoriza ela a usar uma alíquota diferente do que aquela estabelecida pela Previdência. Nesses casos, lá no evento S1005, tem um campinho para te preencher o valor do FAP. E da mesma forma, o valor do GILRAT. Se a empresa tem algum processo de contestação que autorize a utilizar um GILRAT diferente, que a empresa não concorde com o enquadramento que a Receita Federal está dando para o CNAE preponderante dela, se ela tem um processo judicial que autorize, ela também pode colocar um CNAE preponderante diferente lá no evento S1005. Pode colocar uma alíquota de GILRAT diferente lá nesse evento S1005. Mas é somente nesses casos que a empresa vai ter que preencher o GILRAT ou o FAP. Fora esses casos de processo judicial administrativo que autorize a empresa a utilizar um valor diferente, a empresa que não tem esses processos relacionados a GILRAT e FAP não precisa falar o valor dessas referidas contribuições do FAP e do GILRAT no S1005. Basta informar o CNAE preponderante. E como diz aqui o João Falcão, por isso a importância de fazer ajuste mês a mês para não correr o risco de errar no envio para o E-Social. Gente, o envio mês a mês pode ser... O Edivaldo Gregório tem empresas, o Edivaldo Gregório, que é consultor nessa área de tributação, tem empresas que ele faz somente, ganha, fatura muito bem, mensalmente, somente fazendo esse trabalho de verificação dos CNAEs preponderantes todo mês para as empresas. Então, só isso, verificar CNAE preponderante, já é um trabalho que vocês podem oferecer mês a mês para o seu cliente. E muita gente ainda nem sabe que existe esse CNAE preponderante. Então, isso aí é uma extrema oportunidade de serviço para vocês agregarem no portfólio de serviço de vocês. Ok? Vamos lá, deixa eu pegar uma pergunta aqui. Tem pergunta sobre CNAE preponderante, sobre GILRAT no E-Social?
Então, aqui para consolidar, gente, a única informação obrigatória no evento S1005 é informar o KNAI preponderante do estabelecimento. A partir dessa informação, a Receita já sabe qual que é a alíquota de URAT do KNAI informado. Ok? O Carlos Gomes pergunta, as empresas do Simples Nacional também recolhem esse adicional de 6, 9 ou 12% igual às outras? Então, Carlos Gomes, muito boas perguntas. Essa alíquota adicional para as empresas dos anexos 1, 2, 3 e 5 do Simples Nacional, essa alíquota já é unificada, elas não recolhem como as outras empresas. Como eu falei, as empresas desses anexos, com exceção do anexo 4, que daí tem que recolher normalmente, as empresas dos outros anexos do Simples, elas pagam uma tributação unificada, que já engloba também essa alíquota de 6, 9 ou 12%, do FAI, engloba GIL-RAT ajustado, ok? Então, essas empresas não recolhem dessa forma. Elas recolhem pelo faturamento e uma alíquota unificada que engloba já todos esses elementos da tributação de SST. Vamos lá, Jussane Lobo. Nós da SST informamos os riscos, mas se não tiver alguém para orientar na hora de fazer a tributação, a contabilidade, não vai saber fazer da forma correta. Exatamente isso que eu quero trazer para vocês, que eu estou tentando trazer para vocês, Jussane. É importante, gente, a área de SST assumir. Se não tem ninguém na empresa que assume isso, assumam isso como responsabilidade de vocês, agreguem isso no serviço, que vai ser uma forma de vocês serem valorizados e reconhecidos na empresa, mostrando como a SST, como a tributação de SST pode ajudar as empresas a reduzirem custos utilizando o SST. Então, essa é uma imensa oportunidade de ser valorizado e reconhecido. Trazendo esse assunto da tributação, assumindo isso, primeiro tendo conhecimento sobre esse assunto, né? E depois assumindo isso e trazendo isso para as empresas, para os seus clientes, sabe? Assumindo um papel mais proativo relacionado a essa tributação. Porque, gente, um afastamento, uma elevação no FAP, dependendo do tamanho da folha de pagamento da empresa, isso pode representar por mês 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, 400 mil reais, mais de R$1 milhão. O Edivaldo Gregório fez trabalho em empresa que ele verificou, por exemplo, tinha empresa que ele chega e verifica que estava enquadrando incorretamente a alíquota de GIL-RAT. Não estava enquadrando pelo KNAI preponderante, mas sim pelo KNAI principal. O KNAI principal era de 3%, só que o KNAI preponderante era de 2%. Só aí já verificou a oportunidade de economia. Em algumas empresas, em vez de pagar 3%, pagando 2%, pode representar 100 mil, 200, 300, 400 mil por ano. E a empresa pode cobrar, dos últimos 5 anos, essa alíquota a mais que ela pagou. Só aí, gente, fica na faixa de milhões de reais, dependendo do porte da empresa, que vocês, com uma consultoria de SST tributária, descobriram que a empresa, vocês descobri aqui que vocês estão pagando tributo a mais e pelos meus cálculos, isso vai dar alguns milhões, isso deu alguns milhões de tributos a mais que a empresa pagou nos últimos 5 anos. Vocês podem ser a pessoa que descobriu isso, você pode ser a pessoa que presta esse tipo de serviço, você pode ganhar por êxito também nesse trabalho, ganhar por uma porcentagem desse valor que você ajudou a economizar. Imagina só a valorização que você vai ter com o empregador quando você chegar e dizer isso para ele, né? Para o dono da empresa. Cara, tá pagando a mais. Descobri aqui para vocês, agora vamos fazer um trabalho aqui de correto enquadramento, vamos organizar a casa. Imagina só quando o empregador descobre que tem essa possibilidade de economizar milhões, milhares ou milhões de reais, e você foi a pessoa que descobriu isso. Ele vai amar você, né? Você vai ser o profissional mais valorizado pelo empregador. Então, é uma imensa oportunidade isso, gente.
Professor Éder, se o ruído estiver acima do limite de tolerância, as empresas já devem pagar as alíquotas de 6%, independente do forte de faturamento? Lembrando que a alíquota do FAI é de 6%, as empresas do Simples, com exceção do anexo 4, que tem que pagar normalmente, elas pagam então a alíquota unificada que já engloba essa alíquota do FAI. Então elas não pagam dessa forma. Mas as demais empresas que têm que pagar a contribuição previdenciária da forma tradicional, a contribuição patronal previdenciária do GILRAT e do FAI, se o ruído está acima do limite, gente, o entendimento da Receita Federal, acima do limite é nem acima de 85 dBA, né? Nem 85 dBA, a exposição é habitual e permanente. A Receita Federal entende que o tributo é devido, com base no entendimento do STF, por meio da ARI 664335, com base nesse entendimento, a Receita Federal vem cobrando todas as empresas que expõem o trabalhador ao ruído acima do limite, mesmo quando existem proteções individuais eficazes. Mesmo que a empresa entregue o protetor auditivo, no caso do ruído, a Receita Federal entende que a aposentadoria especial é devida e, nesse caso, então, a empresa deve recolher a alíquota adicional para financiamento da aposentadoria especial. Claro que isso ainda está uma briga na justiça. Por exemplo, se a minha empresa ela tem todos os registros, ela pode comprovar a eficácia da EPI, ela tem o registro de entrega, de higienização, de eficácia, de escolha adequada do equipamento, ela tem todos os registros, tem registros da série histórica de audiometria sem alteração. Então, a empresa tem muitas evidências que ela pode, sim, comprovar essa eficácia do EPI. Nesses casos, a empresa pode brigar na justiça nesse entendimento que o protetor auditivo está sendo eficaz e não é devido, nesse caso, o recolhimento da alíquota adicional para financiamento da aposentadoria especial. Ok? Mas se a empresa não tem evidências, não vale nem a pena brigar na justiça, né, gente? Porque vai perder, vai gastar com advogado. Se a empresa tem evidências, ela pode tentar brigar na justiça, porque o decreto 3048, a lei número 8.213, diz que na avaliação no LTCAT, na avaliação para a aposentadoria especial, deve ser consideradas medidas de controle, tanto as coletivas como as individuais. Tá certo? Então, tem uma lei dizendo isso. Então tem margem para as empresas se defenderem na justiça, ao menos na minha opinião. Ok? Só que é uma briga longa ali, que vai dar pano para manga, né? Mas se a empresa não tem evidência, gente, lembrando que uma das evidências é ter um PCA funcionando, por exemplo, né? Tem um PCA, está funcionando, tem todos os registros de entrega de higienização e tudo mais dos EPIs. Eu acredito que 99,muitos% das empresas no Brasil não conseguem ter essas evidências. Por isso, elas deveriam estar pagando. E por isso, você deveria, como consultor, como elaborador de LTCAT, você não deveria considerar eficaz o EPI se a empresa não tiver evidências que comprovam essa eficácia, né? Certo? Vamos continuar aqui, então. A alíquota de GILRAT S1005, ok? Tributação do site, então, do seguro de acidente de trabalho é o GILRAT ajustado mais o FAI. Então, o GILRAT ajustado é o GILRAT vezes o FAP, mais o FAI, que pode ser 6, 9, 12%. Então, o GILRAT é 3, 1, 2 ou 3%, vezes o FAP, que pode ser um intervalo de 0,5 a 2, dependendo dos indicadores de SST. A empresa pode ter um FAP de 0,5 ou pode ter um FAP mais perto de 2, que isso vai ser multiplicado pelo GILRAT. GILRAT ajustado mais o FAI. Essa é a tributação de SST. Lembrando que o FAI
é cobrado apenas do funcionário, do trabalhador, da folha de pagamento do trabalhador que trabalha em condições especiais. Já o GIL-RAT ajustado é cobrado de toda a folha de pagamento da empresa, ok? Isso é importante ficar claro para vocês. E o FAI, gente, a alíquota adicional para financiamento da aposentadoria especial, a empresa, ela não informa se aquela atividade do trabalhador é ensejadora de aposentadoria especial nos eventos de SST. Essa informação ela vem no evento de folha de pagamento, no evento S1200. É lá que tem um campinho para a empresa informar o grau de exposição a agentes nocivos. Então, no evento de folha de pagamento, e quem informa esse evento é a contabilidade, né? Teria que ser informado com base nas informações do LTCAT, né? Para ter uma base sólida para preenchimento dessas informações. Então, no evento de folha de pagamento, na tabela 2 do E-Social, a empresa vai pegar um desses códigos e informar um desses códigos aqui no evento de folha de pagamento. O código 1 é não ensejador de aposentadoria especial, código 2 é ensejador de aposentadoria especial de 15 anos, com uma alíquota de 12%, código 3, aposentadoria especial de 20 anos, e a alíquota de 9%, e código 4, que quando ocorreu o mais comum, né? Que é o caso de aposentadoria especial de 25 anos e alíquota de 6%. Tá certo? Então, todo mês, na folha de pagamento, todo mês a empresa, a contabilidade, o DP envia a folha de pagamento para o E-Social, no evento S1200. E todo mês, a empresa, ao enviar esse evento de cada funcionário, todo funcionário vai ter uma folha de pagamento enviada. E todo mês a empresa tem que formar um desses códigos aí. Vocês perceberam que o cruzamento entre o 1200 e o que a empresa está informando agora no evento S2240 vai ficar muito fácil? A empresa informou lá um ruído acima do limite no S2240. A Receita Federal pode facilmente, com os robozinhos, computadorzinhos da Receita Federal, cruzar essas informações e ver se está recolhendo ou não. Opa, não está recolhendo, não anotou o código 4 aqui, ó. O trabalhador está exposto a ruído acima do limite, mas a empresa informou o código 1 na folha de pagamento. Está informando todo mês o código 1. Será? Será que está certo isso? O que a Receita Federal vai fazer a partir de agora? Ela vai mandar uma cartinha lá no ECAC da empresa, uma cartinha dizendo, ó, a gente verificou essa inconsistência. Aqui tu informou no evento S240 que o trabalhador está exposto ao ruído acima do limite. Mas, todavia, a empresa não está recolhendo o adicional para financiamento da aposentadoria especial. Por que isso? Eu queria que vocês nos enviassem, então, as informações do PGR, do BPRA, do LTCAT, as informações sobre EPI, para eu entender, né, por que vocês não estão informando essa alíquota adicional. Por que vocês não estão recolhendo essa alíquota? É isso que vai começar a acontecer, então, para as empresas em geral, a partir de agora que os eventos de SST estão funcionando a todo vapor. É esse cruzamento que a Receita Federal vai fazer. Já está fazendo. E além disso, gente, além de informar na folha de pagamento, no caso de empresas terceirizadas, das empresas contratantes que contratam empresas mediante cessão de mão de obra, o recolhimento da alíquota do FAI, o recolhimento da alíquota para financiamento da aposentadoria especial é feito de forma diferente. Então, aquelas empresas que contratam por empreitada, as empresas que contratam empregados mediante cessão de mão de obra, que são normalmente as construtoras que contratam empregado por empreitada, que é no ambiente do contratante, empresa, por exemplo, de vigilância, que o empregado está no ambiente da contratante desempenhando o serviço, empresa de higienização e limpeza,
que o trabalho é desempenhado no ambiente lá do contratante, para essas empresas que contratam o serviço mediante cessão de mão de obra, a tributação do FAI é diferente. A tributação do FAI é recolhida uma porcentagem de 2, 3 ou 4% na nota fiscal de prestação de serviço. Está aqui, ó, Receita Federal, Instrução Normativa 2110 de outubro do ano passado. Nos casos em que a atividade do segurado da empresa contratante for exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, de forma a possibilitar a concessão da aposentadoria especial de 15, 20 ou 25 anos, o percentual de retenção aplicado sobre o valor dos serviços prestados por esses segurados, a partir de 2003, deve ser acrescido de 4%, 3% ou 2%. 4% é para a aposentadoria especial de 15 anos, 3% é de 20 anos, e o percentual de 2% é para as aposentadorias especiais de 25 anos. Então, nesses casos, gente, contratação de serviço mediante a cessão de mão de obra, quem recolhe esse adicional é o contratante. Isso é feito na nota fiscal de prestação de serviços. Ok? Tá aqui, ó. Continuando na IN 2110, a empresa contratante do serviço prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada deverá emitir nota fiscal ou fatura específica para os serviços em condições especiais pelos segurados ou discriminar esse valor de serviço na nota fiscal ou fatura. Vocês entenderam, gente? Por exemplo, uma empresa prestadora de serviços no hospital, né? Digamos que o trabalhador de hospital contrata uma empresa terceirizada de limpeza e essa atividade de limpeza enseja a concessão de aposentadoria especial, né, ao trabalhador. A empresa terceirizada ela vai ter que emitir uma nota fiscal e informar nessa nota fiscal o valor que a empresa está pagando referente a este terceirizado que tem direito à aposentadoria especial. Então, ela vai ter que discriminar esse valor na nota fiscal e, a partir daí, o contratante vai reter esse valor, essa contribuição previdenciária de 2%, que a maioria dos casos é 2%, vai ter que reter esse valor para pagar essa contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria especial. E isso é feito, gente, na EFDRINF, que é a irmã do E-Social. Na EFDRINF é a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, que é um dos modos do SPED a ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas. E tem por objetivo a escrituração de retenções de imposto de renda, contribuição social do contribuinte. E, nesse caso, a retenção que a gente está vendo aqui é uma retenção da contribuição social previdenciária patronal destinada ao financiamento da aposentadoria especial. Então, a empresa ela vai ter que informar na EFDRINF essa retenção de 2%, 3% ou 4% da nota fiscal que ela está fazendo por ter tomado serviço do terceirizado, que ele desempenha o seu serviço no ambiente do contratante em condições especiais. Então, nesses casos, gente, da EFDRINF, não é muito comum esses casos, né, de terceirizados exercendo serviço em condições especiais, mas quando ocorrer, quem paga a alíquota do FACET, é o contratante, e isso é feito com a retenção de 2%, 3% ou 4% da nota fiscal referente ao serviço desse trabalhador que desempenha trabalho em condições especiais. Ok? Vocês conheciam já a EFDRINF? Ficou claro para vocês, gente? E agora a Receita Federal vai poder
cruzar essas informações da FD Reinf com as informações do E-Social. O prestador de serviço foi lá e mencionou que o trabalhador dele desempenha serviço naquele CNPJ do contratante em condições especiais. A Receita Federal vai cruzar essas informações que o terceirizado está informando para ver se a empresa está recolhendo a alíquota adicional para o financiamento da aposentadoria especial. Vocês estão vendo que não tem para onde fugir? Vocês estão vendo que esse é um caminho sem volta, gente, e que vai começar a fechar os cercos. Que todas as informações que a gente está enviando para o social vão ter alguma repercussão. Especialmente quando se relaciona à aposentadoria especial do trabalhador. Se o trabalhador desempenha o trabalho em condições especiais, vai ficar muito fácil para a Receita Federal ver ou não quem está pagando essa alíquota adicional. E a Receita Federal vai começar a correr atrás das empresas para recolher essa contribuição das empresas que não estão pagando. Porque ao enviar as informações para o E-Social, as empresas estão se expondo a sua gestão e estão dizendo ali se estão pagando ou não estão pagando aquela contribuição. E a Receita Federal, com esses dados dos eventos de SST, vai conseguir fazer cruzamentos com muita facilidade e vai poder trabalhar na malha fina, né? Que hoje a Receita Federal trabalha na malha grossa, que os erros são grotescos, é muito fácil de achar quem está devendo o dinheiro. Mas nos próximos anos a gente vai ver muito a Receita Federal trabalhando na malha grossa, na malha fina. A malha fina da Receita Federal vai começar a impactar as empresas com esses cruzamentos que podem ser feitos automaticamente por computadores, por softwares lá preparados para fazer esse cruzamento. Então, a fiscalização eletrônica com robôs, com inteligência artificial da Receita Federal, não tem para onde fugir, gente. Esteja preparado para atender os seus clientes, esteja preparado para fazer diagnóstico para os seus clientes e orientar eles com todas as repercussões. Se o cliente decidir pagar ou não, vai ser problema dele. Mas você, como consultor de SST, tem que orientar o seu cliente da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Gente, já 10h20 ali, eu sempre perco o horário no aulão. Comente aí, gente. Comente aí no chat, coloque perguntas, dúvidas. Se vocês já conheciam essa tributação de SST no social. Comente aí no chat que eu quero pegar as perguntas de vocês aqui, ficar mais um pouquinho tirando dúvidas de vocês. Mas antes disso, gente, para quem quiser entender melhor essa parte de tributação, como o GRO afeta na tributação de SST, como você pode utilizar a tributação da SST para ser valorizado e reconhecido na sua profissão. Semana que vem a gente tem um evento online gratuito aqui na SST Online, com um mestre nesse assunto, com o professor Edivaldo Gregório. Semana que vem tem um evento grande, salto profissional, que o professor Edivaldo Gregório vai trazer para vocês esses temas estratégicos. Vai ser um treinamento em 4 aulas, com certificado, com prêmios, com bastante coisa acontecendo, para você, através do GRO e da tributação de SST, transformar seu conhecimento em dinheiro e sucesso profissional ainda esse ano. Você vai aprender a utilizar o GRO e a tributação de SST para ter apoio do empresário e conseguir, dessa forma, reduzir custos, valorizar a sua área de SST, conseguir investimento para a área, utilizando esses conhecimentos que poucos profissionais dominam e que são conhecimentos hoje muitos poucos profissionais dominam. E esse conhecimento vai ser essencial para você que presta serviço de SST no social para se preparar
para preparar seus clientes e ajudar os seus clientes quando essa malha fina da Receita Federal começar. Então, eu convido a vocês, já está inscrito ali, está inscrita. Vou colocar até o link aqui, ó. Inscreva-se no Grande Salto Profissional, evento gratuito. Meu amigo, professor especialista nesse assunto, Edivaldo Gregório. Vou colocar aqui o link de inscrição. É online, gratuito, então não tem por que você não participar. E vai ter muito conteúdo mais aprofundado sobre esse assunto ao longo dessas 4 aulas do evento. Então, está aqui na tela, coloquei inscreva-se no Grande Salto Profissional. Está aqui na tela o link e também está na página inicial do nosso site, sstonline.com.br. Lá tem o link para se inscrever no evento. Então, se inscreva no evento que vai valer muito a pena. Está dizendo a Eliane, já está inscrita. O João Falcão, como sempre, muita informação para podermos melhor trabalhar. Legal, João. Fabrício, caminhão de informações. Às vezes eu coloco muita informação, né? Muita informação de uma vez só, mas eu estou aqui para tirar as dúvidas. Se ficou alguma coisa para trás que vocês não entenderam, qual a implicação de não colocar essa observação na nota pela contratada? Olha, ela está fazendo de alguma forma com que o tributo não esteja sendo pago pela contratante, né? Se ela não está fazendo isso, a contratante, que talvez não conheça disso, não está pagando o tributo que devia estar sendo pago. Se a Receita Federal vier a cobrar, o que a contratante vai fazer? Ela vai dizer, cara, ó, na tua nota fiscal eu paguei o valor cheio, eu não retive o 2%, que no caso seria a aposentadoria de 25 anos, e não retive o 2% sobre as notas fiscais, né? Agora a Receita Federal está me cobrando aqui nos últimos 5 anos, então eu quero fazer um acerto contigo desses valores a mais que eu paguei ao longo desses últimos anos. De certa forma, o contratante não vai querer pagar essa conta sozinho, né? Ele, de alguma forma, vai querer que a contratada ajude ele a pagar. Então, esse é o grande risco, né? Para o contratante não informar isso para o contratado. À medida que o contratante informa na nota fiscal, e o contratante não recolheu, aí fica ao menos um pouco menos de culpa, né? Nesse caso. Vou lá, Jussane. Se o ruído estiver acima do limite de tolerância, a exposição não for habitual e permanente, pode descaracterizar o direito à aposentadoria especial? Interessante, Jussane. Então, um dos requisitos para a aposentadoria especial é a exposição permanente, né? Não habitual nem intermitente. Não ocasional nem intermitente, como está lá no regulamento da Previdência Social. Então, se não for permanente, não cumpre o requisito da aposentadoria especial. Existem 3 requisitos da aposentadoria especial que se vocês são quem elabora a LTCAT deve considerar. Somente esses 3 requisitos. Lá. Primeiro, o agente nocivo ou atividade tem que constar no regulamento da Previdência Social, lá no anexo 4 do decreto 3048. O agente nocivo ou atividade está lá. Segundo, é preciso que a exposição seja habitual e permanente. É o que diz o decreto. Depois a gente pode discutir o que é isso, habitual e permanente, que, enfim. E terceiro, é preciso haver nocividade. Então, é preciso haver a efetiva exposição. São esses os 3 requisitos. Preciso estar listado, preciso que a exposição seja habitual e permanente, e é preciso que haja efetiva exposição. Ok? São esses 3 requisitos. Se não cumpre um dos requisitos, que é habitual e permanente, pode descaracterizar a aposentadoria especial no LTCAT.
e com base nisso, a empresa vai preencher lá os eventos do E-Social, ok? Então pode sim. Habitual permanente é um dos requisitos da aposentadoria especial. Jussane dizendo, preciso estudar mais esse assunto, aparece. Então, Jussane, quem quer estudar esse assunto, quem acha que é importante, se inscreve no evento aqui com meu amigo Edivaldo Gregório. Semana que vem, vamos todo mundo junto, porque esse tema é um conhecimento que é um diferencial na SST. Muita gente não domina, gente. Infelizmente, muita gente não domina. Como mostrei para vocês, esse vai ser o grande ponto de fiscalização da Receita Federal. Vocês têm que dominar esse assunto. Deixa eu pegar aqui mais algumas. João Paulo Cerqueira. Esclarecedor, valeu, João. Ó, Antônio, quando tem um acidente, a empresa não deixa o funcionário se afastar pelo INSS e paga os dias. Lembrando que depois... Então, Antônio, teoricamente, a empresa compulsoriamente deveria, após 15 dias de afastamento, deveria encaminhar o empregado para o INSS. Né? Então, a empresa, de certa forma, é obrigada a encaminhar depois do 15º dia. Primeiro 15 dias a empresa paga. Mas, enfim, se a empresa não encaminhar, não vai ter um benefício acidentário e não vai computar no FAP. Só que, ao mesmo tempo, o trabalhador não vai ter os benefícios oriundos de um acidente de trabalho. Por exemplo, tem a estabilidade relativa, tem alguns benefícios do trabalhador oriunda de um acidente de trabalho. Então, o trabalhador não vai ter esse direito. Então, o trabalhador, para o futuro ali, ele pode entrar na justiça delatando a empresa, né? Dizendo que a empresa não encaminhou para o INSS, assim ele não obteve um benefício acidentário e assim ele não conseguiu seus direitos. Né? Fabrício, a empresa que não possui funcionários CLT contratam MEI, o que impacta para essas empresas? MEI. Então, para essas que não têm funcionários CLT, o MEI, por exemplo, o MEI ser empregado, né? O MEI ele não tem direito à aposentadoria especial. Então, um MEI não impactaria em nada. Né? Tá? Então, são só empregados. Se a empresa contratar uma terceirizada que tem empregados regidos pela CLT e empregados vinculados ao regime geral de previdência, que daí vai impactar nessa contribuição previdenciária, contribuição do FAI e também JURAT e o FAP. Salário médio do TST com gestão tributária. Cara, o salário médio, o que eu posso dizer? Vai depender de quanto resultado tu gerar para a empresa, né? Tem muitos técnicos de segurança. Se tu, por exemplo, oferecer isso como consultor, esse serviço de consultoria. O Edivaldo Gregório, por exemplo, ele tem contrato com grande empresa que só essa questão da tributação de SST, do enquadramento do KNAP preponderante, que ele faz mensalmente, ele tem um contrato de, se não me engano, R$5.000 por mês só com esse serviço de enquadramento do KNAP preponderante mensal. Então, vai depender do tamanho da empresa, vai depender de quanto tu gera valor para a empresa, né? Por exemplo, tem aluno do Edivaldo Gregório, que é consultor de SST, que fechou o trabalho de R$10.000 só com tributação de SST, fora os outros contratos normais. Então, um contrato que você fizer que envolva tributação pode ser um contrato alto, né? Valoriza muito mais o seu serviço. Então, vai depender do tamanho da empresa, do porte da empresa. Mas esses são alguns valores que eu mencionei para você. Por exemplo, tem na questão de CLT, né? Tirando consultor na CLT. Um dos alunos do professor,
esqueci o nome dele. Ele conseguiu um salário com o valor dobrado que ele ganhava antes pelo conhecimento em tributação. Ele passou no processo seletivo, uma empresa do porte já um pouquinho mais elevado, porque ele provou que tinha esse conhecimento, né? Então, esse conhecimento é tanto útil para ti que está desempregado, que está buscando uma oportunidade em SST, porque ele vai ser chega na empresa, na entrevista, falando sobre tributação, falando sobre custo, falando sobre essa visão diferente que tu tem, que 90% dos profissionais vão chamando NR, tem que cumprir NR. Você vai lá já com uma linguagem diferente, falando em custo, falando de tributação, falando em tributação de SST no social, as chances de conseguir um cargo melhor, de conseguir ser aprovado numa entrevista, aumentam muito, né? Então, Jefferson, isso aí vai depender muito de cada situação, né? Mas eu já te passei alguns números ali para te ter uma base. Érica Brandão precisa entender mais sobre o assunto, então entra ali no link, se inscreve no Grande Salto e semana que vem, terça-feira que vem, começa. A Jussane dizendo que tem cliente que KNAI administrativo e a atividade real não é essa. Ele tem KNAI CNPJ que condiz com a verdadeira atividade da empresa. Como fica essa questão do KNAI preponderante? Ele não tem... aqui, ó. A Jussane está dizendo que ela tem um cliente que tem um KNAI principal administrativo e deve ter outros KNAIs secundários, né? Só que nenhum KNAI dessa empresa corresponde com a atividade real, com a atividade preponderante real dessa empresa. E aí, o que se faz? Se tu não tem nenhum KNAI no teu cartão CNPJ que corresponde ao KNAI real da atividade preponderante dessa empresa, como é que fica isso? Jussânia, o KNAI preponderante ele não precisa ser um dos KNAIs do cartão CNPJ. Pode ser, sim, o KNAI preponderante, um KNAI que não seja o KNAI principal ou o KNAI secundário da empresa. Pode não estar na lista do cartão do CNPJ. Você sabia disso? O KNAI preponderante é o KNAI real da empresa, a atividade que realmente tem o maior número de empregados vinculados naquele mês. E pode ser que esse KNAI não esteja no cartão CNPJ. Ok? Então, esse é o conhecimento que você pode aplicar na empresa. Muitas empresas não sabem disso, acham que o KNAI preponderante tem que obrigatoriamente estar no cartão CNPJ, mas não precisa. Não precisa estar no cartão CNPJ. Isso aí tem orientações da Receita Federal sobre esse assunto. Jefferson Brito. Então, Jefferson, eu quero te convidar a estar na semana que vem aqui no Grande Salto, que o Edivaldo Gregório pode te falar com mais propriedade sobre esse serviço de tributação e como fazer esse casamento entre o GRO e tributação de SST. Por isso a importância da gestão de afastamentos e afastado. Exatamente isso. Por isso a importância de entender que não é preponderante. Gente, 10h30, 20 para as 11 já, gente. Eu não consigo fazer aulão curto. Então, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. Espero que tenha ajudado a abrir os olhos para essa imensa oportunidade que é dominar a tributação de SST. Espero que vocês estejam com a gente também no evento Grande Salto Profissional em SST com o Edivaldo Gregório, onde vai ser abordado esse tema. Começa na terça-feira, eu já coloquei o link de inscrição para vocês. E no mais, eu aguardo vocês nos próximos aulões, nos próximos conteúdos aqui no SST Online. E para você ser notificado sobre os conteúdos aqui, é muito importante que você esteja inscrito no nosso canal e ative o sininho das notificações. Senão o YouTube não vai te notificar quando um conteúdo nosso entrar no ar. Então, é muito, muito importante que você ative o sininho das notificações, ok? E no mais, me despeço por aqui. Amanhã tem podcast às 8h30 com Álvaro Domingues. E na quinta-feira vai ter mais conteúdo com Edivaldo Gregório no SST em Foco. Então,
tem bastante coisa para ver para essa semana aqui no nosso canal SST Online. Um grande abraço a todo mundo. Fica com Deus, uma boa semana e a gente se vê na semana que vem. Eu vejo você que vou estar presencialmente junto com o Edivaldo semana que vem para o grande salto profissional de SST. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.